Bem-vindos ao Doxa e Episteme. Hoje temos mais um episódio do bloco Sociologia em Casa, com o tema Populações Indígenas no Brasil. Concluir esse capítulo, em que começamos a ver como o olhar da antropologia sobre o outro mudou desde o evolucionismo do século XIX até os tempos mais recentes. Vamos rever um pouco a história dos indígenas no Brasil, antes da chegada dos portugueses. O que viria a ser o Brasil era uma área densamente povoada por uma enorme diversidade de populações indígenas. Esse contato com os portugueses resultou em grandes mudanças para as populações indígenas, tais como o avanço da mortalidade, a desestruturação das sociedades e a sua dispersão. Grandes deslocamentos, que por sua vez produziram também conflitos entre populações indígenas e ajuntamento de populações remanescentes de diferentes etnias. A história das populações indígenas no Brasil desmentem a imagem fantasiosa de um povo cujo modo de vida permaneceu o mesmo desde a chegada dos europeus ao continente americano. Estudos antropológicos, arqueológicos e linguísticos indicam intensos processos de transformação, adaptação e mudança entre as populações indígenas, processo dos quais temos apenas alguns vislumbres, já que as fontes para o estudo são raras ou inexistentes. Segundo a antropóloga lusa-brasileira Manuela Carneiro da Cunha, a época da chegada, que podemos classificar como invasão, dos portugueses ao território que viria a ser o Brasil, havia algo entre 1 milhão e 8,5 milhões de indígenas. As estimativas são muito precisas. Em 150 anos, acredita-se que até 95% das populações tinham sido dizimadas, seja por doenças espalhadas pelos europeus, seja pelo confronto direto, seja por guerras decorrentes dos deslocamentos provocados pela colonização ou ainda pelos rigores do trabalho forçado. No início da colonização, os portugueses mantiveram contatos relativamente amigáveis com os indígenas, mas logo passaram a escravizá-los, obrigando-os a trabalhar. Entretanto, muitos indígenas foram também aliados dos colonizadores nas lutas para conter ou expulsar franceses, holandeses e também espanhóis, como um tipo de fronteira viva, segundo afirma a antropóloga brasileira Nádia Farage. Entre os séculos 17 e 18, prevaleceu o modo de catequização jesuística, o que gerou conflito em torno do trabalho forçado e disputas políticas com a coroa portuguesa. Após a expulsão dos jesuítas em 1759, não havia vozes em defesa dos indígenas, nem contrárias à ocupação de suas terras. Para saber mais, Companhia de Jesus. A história da Companhia de Jesus no Brasil teve início em 1549, com a chegada dos primeiros jesuítas a Salvador, Bahia, onde fundaram um colégio e iniciaram a catequese dos índios. Na segunda metade do século XVIII, os jesuítas foram expulsos de Portugal e de suas colônias pelo Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I. Além de confiscar as propriedades da igreja na colônia, Pombal pretendia ganhar o controle político e econômico das regiões administradas pelos jesuítas. Hoje, essa ordem religiosa mantém colégios e universidades em várias regiões do país. No século XIX, com o avanço da escravidão africana, o foco mudou. Neste momento, interessavam mais as terras do que o trabalho dos indígenas. Após séculos de opressão, em 1910, foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, SPI, que em 1967 foi substituído pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI. O Estado implantou uma política indigenista, voltada para o progresso, pela qual os indígenas eram vistos como um empecilho. Esses eram contatados para serem relocados, e a seguir vinha o progresso, com as estradas, tratores, cidades. Ao mesmo tempo, grandes empreendimentos de catequização, como dos religiosos salesianos no Alto Rio Negro, com base em aldeamentos, abandono de crenças tradicionais, estudo formal e catequese. Na década de 1980, consolidou um discurso militarista contra os indígenas, vistos como ameaça à segurança nacional por estarem em zonas fronteiriças. Entretanto, a Constituição de 1988 marcou uma virada na percepção do Estado a respeito dos indígenas. Foram deixadas de lado as iniciativas de civilizá-los e formulados artigos que reconheciam o direito às suas populações à posse da terra e a conservação de seus costumes, de sua língua, crença e também tradições.
Hoje, segundo o Instituto Socioambiental, ISA, há no Brasil cerca de 240 povos indígenas, falantes de mais de 150 línguas diferentes. De acordo com dados do censo de 2010 do IBGE, correspondem a 0,42% da população brasileira. Observe no mapa a situação das terras indígenas no Brasil atualmente. Considerando que esse mapa representa apenas as terras pertencentes a um conjunto de fragmentos de toda a diversidade indígena que já povoou o território, podemos ter uma ideia de quanto essas populações sofreram com o processo de modernização da sociedade brasileira. As organizações e reivindicações indígenas são pautadas no chamado direito originário, ou seja, derivada da sua presença ancestral no território que hoje chamamos de Brasil, garantindo-lhes o direito à terra independentemente de titulação ou reconhecimento formal. O texto constitucional reconhece os indígenas como os primeiros povos do território brasileiro, mas o cumprimento da legislação e a garantia dos seus direitos e de melhores condições de vida, tais como delimitação das terras, educação escolar específica, preservação ambiental, ações governamentais de apoio à economia indígena, assistência médica, entre outros, ainda são desafios presentes em nosso tempo. Léxico: remanescentes. Neste contexto, indivíduos que viram as suas sociedades quase completamente dizimadas. O termo também é utilizado, por exemplo, para designar os quilombolas, descendentes de africanos escravizados, que se refugiaram em quilombos. Etnia: população ou grupo distinto de outros grupos por sua especificidade cultural, linguística e por compartilhar histórias e origens comuns. Catequizar: instruir uma doutrina religiosa, ensinar um grupo de valores relativos a alguma religião. Aldeamento: povoação de indígenas, dirigidas por missionários ou por autoridades leigas. Em geral, indígenas de etnias diferentes eram agrupados nos aldeamentos. Instituto Socioambiental, ISA. Organização sem fins lucrativos, dedicada a defender os bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural e aos direitos humanos e dos povos. Por hoje é só. Oi, caso você tenha gostado do vídeo, dê um like, assine e compartilhe com os amigos. Todo comentário é bem-vindo. Forte abraço e vitória sempre!